Olá pessoal, então vamos para outra pergunta que eu prometi de responder, que é uma pergunta muito importante, que é a questão se a meditação precisa ou não ser ensinada e estar vinculada nesse ensino com rituais, com crenças religiosas, que supostamente iriam levar ao praticante a uma experiência mais espiritual da meditação. Se isso é uma necessidade e se esse recorte atual que está sendo feito para o uso da meditação na saúde, ele é um problema ou não, tá? Então assim, gente, o que eu penso? A meditação, ela é uma técnica que ela serve a dois propósitos. Esses dois propósitos podem ser vistos em perspectivas diferentes. Qual que é o primeiro propósito da meditação? O primeiro propósito das técnicas de meditação é você conseguir aumentar a sua compreensão, a sua lucidez, o seu entendimento da realidade. Então esse ensinamento podemos dizer que é para despertar a sua mente, certo? E o outro entendimento é a meditação enquanto promoção de saúde mental, de você curar os seus problemas, as suas dificuldades, para conseguir ter uma maior saúde mental. Tá? Só que o que a gente consegue entender? Que ambas podem ser vistas como a mesma coisa, vai depender das perspectivas. Então a perspectiva dessa, por exemplo, de despertar, ela não existe uma só perspectiva para isso. Você tem várias maneiras de entender esse despertar. E você pode, inclusive, entender esse despertar enquanto autocura, enquanto processo de cura. Porque como que seria o despertar enquanto processo de cura? Você remover as ilusões, as distorções da sua mente, para que você consiga ver a realidade como ela é. E nisso, você consegue se tornar uma pessoa mais saudável. Tá? E, de outro lado, você pode entender o processo de cura, né? Que nem eu comentei antes, como uma jornada para você despertar. Mas também você pode entender o processo de cura de outras maneiras e você pode entender o processo de despertar de outras maneiras. Então, assim, nesse ponto de vista, a meditação para o despertar e a meditação para a promoção da saúde mental são a mesma coisa. Eu não vejo por que ter conflitos. Tá? E o que seria essa jornada de despertar espiritual pela meditação? Primeiro, não existe uma meditação, não existe uma maneira de ensinar meditação e não existe uma escola apenas que ensina isso. Então vai depender quem, como, quando e onde está praticando e ensinando a meditação. Se pegarmos o exemplo daquilo que eu ensino, que é a meditação baseada na psicologia budista, o que a gente tem? A gente tem a meditação enquanto uma técnica, um método para você conseguir observar a sua realidade e entender melhor a realidade circundante, certo? Nesse sentido, não há por que você não aceitar o fato de que grande parte dessa jornada é uma jornada de autocura, porque as próprias doenças mentais são os fatores que obscurecem a sua mente para ver a realidade. Ah, e as crenças? Existem elementos, por exemplo, na psicologia budista que eles não são verificáveis, tá? Para o praticante iniciante. Então, no início, ele vai entender algumas coisas. Por exemplo, ensinamentos sobre as 4 9 verdades. A segunda parte das 4 9 verdades, sobre Nirodha ou sobre Nirvana, sobre a necessidade de se praticar o caminho nobre óctuplo para alcançar o Nirvana, é uma coisa muito filosófica que dificilmente vai ser entendido pelo praticante iniciante. E o que ele faz com isso? Ele vai levar isso como uma crença e vai simplesmente acreditar nisso? Não. Ele vai colocar isso no lugar da mente dele que vai dizer assim, isso é um ensinamento que provavelmente quando eu avançar mais na meditação eu vou entender. Então ele não vai descartar de pronto, ele não vai se agarrar de pronto, ele vai colocar. Isso os mestres, as pessoas que praticaram a meditação ensinaram. Eu sou um iniciante, agora eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções, aprender a lidar com a minha mente,
curar os meus problemas, curar as minhas doenças, para que um dia eu possa entrar em contato com esses ensinamentos mais profundos. Tá? E esses ensinamentos são ensinamentos mais espirituais, relacionados a uma filosofia mais espiritual da vida, do mundo, né? Então, nesse ponto, eu não vejo, segundo a psicologia budista, que existe um conflito entre as terapias baseadas em mindfulness e o desenvolvimento meditativo. Para mim, são coisas muito relacionadas. Ambas trabalham com a cura. Só que a gente pode dizer que o objetivo principal das linhas mais espirituais da meditação, baseada na psicologia budista, é você conseguir ver a realidade como é. Já se você vai pensar na mindfulness enquanto uma terapia, é a promoção da saúde. Só que como consequência, não como objetivo principal, a saúde vai levar a pessoa a ver a realidade como ela é. Então, são totalmente conectadas. Não vejo nenhum conflito, né? A meditação praticada no hinduísmo, ela já vai ser um pouco distinta. Aí vocês vão ter que entender que o yoga, por exemplo, hindu, vai levar a meditação de uma maneira muito parecida com a prática budista, né? Só que se a pessoa for da religião hindu, ela vai relacionar a prática da meditação com o sistema de crenças que ela aprendeu no hinduísmo. Tá? Então, assim, isso entra numa outra discussão, que é a discussão sobre o sistema de crenças, pessoal. O que acontece? O sistema de crenças, para mim, ele é uma coisa muito particular. As pessoas todas têm suas crenças. Só que isso é uma coisa privada. Então eu vou ao médico, que nem eu dou sempre o mesmo exemplo. Eu vou ao cardiologista. Aí eu digo pro cardiologista, eu tô com um problema no coração, tá. O que ele vai fazer? Ele vai olhar para mim despido de preconceito. Ele não vai perguntar para mim, você é budista, você é católico, você é ateu? Não, ele não vai perguntar. Ele vai olhar para o meu problema e ele vai traçar uma solução para esse problema. Certo? É isso que se espera de um cardiologista. Mas e o que eu acredito que é bom para a minha vida, aquilo que eu acredito, a minha língua, a minha cultura, naquele momento, naquele espaço, aquilo é deixado de lado porque não é o mais importante. Então, quando eu vou a um professor de meditação, qual que é o objetivo do professor? Ele vai me ensinar a lidar com a minha mente para eu ver a realidade como ela é, para eu diminuir os problemas da minha mente. Sendo assim, esses elementos culturais, as minhas crenças, não são tão importantes. Eles vão ser deixados de lado. Vão ter fatores mais importantes que vão ser discutidos para eu conseguir aprender a meditação. Então, o ensino da meditação é laico. A origem da meditação, ela veio sendo relacionada, ela surgiu em contextos religiosos, em contextos espirituais, tá? Eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso em outras ocasiões, sobre a história da meditação. Mas de pronto eu posso dizer que são coisas bem coerentes, que não conflituam a prática da meditação enquanto uma ferramenta de promoção de saúde mental, que é a prática de mindfulness, e a prática da meditação budista, outras linhas que são consideradas práticas mais espirituais da meditação. Para mim são só perspectivas, porque a prática em si não vai mudar não, certo? Então é isso.